Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Vamos partilhar aqui um trecho do Livro do Céu, escrito por Luísa Picarreta, onde Jesus falava com ela, a mística, e nós estamos lendo e meditando esses escritos porque são palavras de Jesus, são palavras vivas de Jesus, né? Jesus diz assim para Luísa: você deve saber que quando a criatura quer fazer minha vontade para viver e fazer seus atos nela, chama a seu Criador, o qual se sente chamado pela potência de seu mesmo querer na criatura, a qual não lhe é dado resistir ou pôr a menor demora. Então, Jesus vem rápido, né? Quando nós queremos fazer só a vontade de Deus, viver na vontade de Deus. Viver na vontade de Deus é não fazer nossa vontade em nada. E já logo de manhã a gente fala: vem Jesus, vem Senhor, vem Pai, vem Espírito Santo. Vem minha Mãe Santíssima, eu quero viver na divina vontade, fazer todos os meus atos na divina vontade. Olhar para o seu interior e no seu interior é que você vai conversar com Deus. Sua alma precisa conversar com Deus. E não ficar mais com as coisas externas, né? As coisas externas visíveis. A vontade divina são coisas invisíveis, são atos que nós fazemos, que é Jesus fazendo em nós. Então nós rezamos, pedimos ao Pai, adoramos ao Pai por todos, em nome de todos os homens, do primeiro ao último homem que existirá na terra. Nós dizemos ao Pai: sim, Pai, Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dou-te a minha vontade humana. E aí nós dizemos: eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens, os louvores, a ação de graças, e fazer todas as reparações em nome de todos, em nome de todos. Então eu vou hoje amar a Deus por todos aqueles que não o amam, agradecer a Deus por todos aqueles que não agradecem, louvar a Deus pelo céu, pela lua, pelas estrelas, pelo mar, pela criação, pela redenção, pelo sangue redentor de Jesus que nos trouxe a vida nova, que nos redimiu e nos levou para o céu. Jesus veio para justamente vencer a morte e nos levar para o céu. E lá nós teremos uma morada. Então nós vivemos aqui, vivendo a nossa vida interior na divina vontade. É mais como não nos deixamos vencer jamais em amor, né? Jesus continua aqui. Ele não se deixa vencer jamais em amor, ele sentindo o nosso amor. Enquanto vemos que está por nos chamar, não lhe damos tempo. Nós a chamamos e ela corre em nosso ser divino, como em seu próprio centro. Se lança em nossos braços e nós a estreitamos tanto de transformá-la em nós. Então esse aqui foi um escrito do dia 5 de janeiro de 1936, está no Livro do Céu, né? No site www.livrodoceu.com.br. Todos os escritos nós encontramos lá. E também fazemos os nossos 31 dias com Maria para nos consagrarmos à divina vontade, né?
Vou ler uma outra parte aqui do dia 12 de agosto de 1943, quando a natureza humana sabe recordar tanto a sua origem, que sabe, que sabe viver no sobrenatural, torna-se superior à angélica. Então, quando nós aprendemos a viver na nossa natureza, viver o sobrenatural, a gente se torna superior aos espíritos angélicos. E é motivo de admiração para os anjos. Quando acontece isso, quando uma criatura vive imersa em minha vontade, né? Quando Jesus é o centro e nós fundimos nele, completamente abandonada a mim, não vive, não ama, age somente por mim e comigo, né? Então a gente não vive mais, a gente não age e não ama mais, senão somente por Jesus, em Jesus, com Jesus. Então ela eleva sua carne a um grau não concedido aos anjos, que não conhecem as ansiedades da carne, né? Porque nós aqui na Terra sofremos muito, né? As ansiedades da carne, né? Aqui nós sofremos porque nós não vemos a Deus, né? Nós somos então a alma, né? A gente, ela eleva sua carne a um grau não concedido aos anjos, que não conhecem as ansiedades da carne, né? E não têm o mérito de domá-las. Então nós aqui, nós temos que domar a nossos anseios e a nossa carne, temos que domar, nos domar, né? E somos privados de ver a Deus, né? Então a gente vai a um grau mais elevado que os anjos quando nós deixamos que Jesus seja o centro e nos abandonamos totalmente nele, né? Esperamos tudo dele, né? E a gente vive sujeito só ao que ele quer, ao que Deus quer. Então, seja feita a vontade de Deus em todas as coisas, em todos os minutos, em tudo que nós estamos vivendo a cada minuto. Seja feita a vontade de Deus em tudo. Então, quando a criatura se crucifica, né? Porque nós crucificamos a nossa carne por amor do Mestre crucificado, então ela se torna motivo de admiração para as hostes angélicas, que não podem sofrer por meu amor e crucificar-se como Jesus Redentor do mundo e o Filho do Eterno. Em torno de minha cruz, como já em torno do meu cune, havia hostes de anjos adoradores, porque cuna é a cruz, eram a alfa e o ômega de minha missão de redentor. Então, é a cruz, é os nossos sofrimentos, né? Então, nós às vezes nos crucificamos por amor a Jesus, crucificamos a nossa carne, crucificamos nossas vontades, nossos anseios, né? Crucificamos o nosso ir e vir por amor a Jesus e ficamos imersos nele e ele pode descansar em nós, porque não há em nós, né, arrogância, orgulho, vaidade, e ele pode assim estar em nós, descansar em nós, agir em nós, porque nós o amamos e o amamos imensamente, né? Mas também ao Redentor dos pequenos crucifixos que se crucificam silenciosamente pela lei do amor perfeito estão as hostes de espíritos angélicos. Então, ao nosso redor tem espíritos angélicos, porque nós estamos nos crucificando. Quando Jesus foi crucificado, tinham anjos angélicos lá,
porque me veem em vocês. Então, os anjos, quando eles nos veem Jesus em nós, que morrem por mim. Então, quando nós morremos por Jesus, os anjos veem Jesus em nós. Então, deixa-me fazer isso. Faça tudo isso. Em breve serei seu pai, sua mãe, além de seu irmão e marido. Você não terá mais do que eu em breve. Então a gente vai ter só Jesus, né? Não tem pai, nem mãe, nem filho, porque Jesus está neles. E nós vemos Jesus neles e servimos a eles como estivemos servindo a Jesus. E aí nós vamos ter muita caridade com os erros e os defeitos deles. E sabendo que eles não vivem nessa vida sobrenatural, muitas das vezes os nossos estão aos nossos lados, mas eles não vivem a vida sobrenatural que nós já aprendemos a viver aqui. E aí a gente sofre, né? É Jesus sofrendo em nós, porque Jesus sofre quando as pessoas não vivem o sobrenatural, quando ele não é o centro das suas vidas, quando as pessoas têm como centro de vida o dinheiro, né? O sucesso, fazer sucesso. Quando eles têm muitos escrúpulos, né? As pessoas têm muitos escrúpulos, então e acham assim, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e aí eu tenho que fazer as minhas obrigações e tenho que fazer tudo como as pessoas vão me ver, então é muito escrúpulo, né? E assim Jesus sofre nessas pessoas e nós sofremos nessas pessoas, sofremos ao ver essas pessoas viverem, né, subjugados ao que o mundo lhes impõe, ao que muitas das vezes a igreja os impõe a ser isso ou aquilo, a fazer isso ou aquilo. E muitas das vezes as pessoas trabalham muito na igreja e trabalham para si. Né? Não é um trabalho por amor, mas é um trabalho que quer ser visto, quer ser procurado, quer ser amado. Né? Muitas vezes as pessoas querem ser estimado e aí elas precisam de um trabalho que elas possam ser procuradas, possam ser importantes, né? E Jesus não quer nada disso, né? Então, aí ele continua aqui: seja como um cordeiro recém-nascido nas mãos do meu bom pastor. Se o seu pastor se faz comer esta erva amarga, isso também é porque ele quer te dar um lugar mais bonito em seu coração. Então, olha só, né? Se nós comemos uma erva amarga, é porque Deus quer nos dar um lugar mais bonito no coração dele. Então, por isso que nós não vivemos no oba-oba, né? No mundo, nas bebidas, nas bagunças, né? Nós somos livres, somos livres. Não precisamos demonstrar que somos isso ou aquilo, que temos isso ou aquilo, é nossa hierarquia, nossa, né? Não precisamos ficar fazendo sucesso para as pessoas, né? Não precisamos ser ídolos. Não podemos nos fazer ídolos. Então Jesus fala: não tenha medo das ervas amargas. Vou te ajudar. Eu sempre te ajudo. Você vê, eu preciso da sua dor. Dor absoluta, completa, profunda. Você não sabe que valor terá em minhas mãos. Quando você souber, dirá que valorizei seu sofrimento a 1000% e me agradará por isso. Me agradará por isso. Né? Então, olha só como Deus agrada do nosso sofrimento, das nossas dores. Né? Não só a dor física, mas a dor de ver as pessoas fazendo as coisas erradas, né? De ver
as pessoas sofrendo, os pais sofrendo com os filhos, que agora com essa ideologia de gênero, né? O menino vira menina, a menina vira menino, e usam drogas, né? E usam. é, eles não querem saber de onde o dinheiro vem, a comida de onde vem. Eles não agradecem por estar comendo, vestindo. Não, eles acham que tudo eles têm que ter por obrigação, que os pais têm que dar as coisas, né? Os pais têm que só dar. E os pais têm medo de falar com os filhos, né? Olha só que como que tá o mundo hoje, né? Os pais ficam com medo de corrigir os filhos. Ah, porque vai dar depressão, porque vai dar pânico, vai dar isso, vai ter aquilo, né? E aí os pais também não dão muito exemplo, né? Não dão um exemplo de uma postura que, que são de Deus, que respeitam a Deus, que oram a Deus, né? Não catequizam seus filhos, né? Que o maior catequista é os próprios pais, que tem que catequizar os filhos, né? Então, a gente se sacrifica desse mundo, mas agradeço desde já com confiança e amor. Deus agradece o nosso sacrifício. No coro de vozes que sobem na terra, da terra ao céu, né? Nossas vozes subindo ao céu, faltam vozes de agradecimento. Olha só, né? É muito bom a gente agradecer, né? E quando a gente agradece pelo que nós estamos passando, pela doença que nós estamos passando, quando a gente agradece, obrigado, Jesus, por essas dores que eu estou sentindo, por essa doença, por tantos remédios que eu estou tomando. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por esse lugar que eu moro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo pão que vem à minha mesa, pela comida que nós temos, pela roupa que o Senhor nos dá, pela cama quentinha. Obrigado, Pai, pelo nosso banho. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. E aí nós geramos, com esse nosso agradecer, nós geramos a misericórdia de Deus. E Deus tem misericórdia de todos nós, quando nós nos voltamos para Ele, olhar para dentro de nós e enxergar a nossa alma aqui dentro. Não viver como pessoas sem alma, não viver como pessoas sem Deus. É Deus estar aqui dentro de nós, Ele está aqui a nosso favor, dentro de nós, vendo o que nós estamos passando. Nós só precisamos olhar para dentro de nós e colocar Deus no centro de nossa vida, né? Nos abandonar a Ele. Sim, Senhor, se eu estou perdendo meu emprego, obrigado, Pai. Eu sei que o Senhor vai estar querendo me salvar, está querendo fazer o melhor para mim. Eu estou perdendo tal coisa, estou perdendo a minha casa, estou perdendo meu filho, estou perdendo meu pai, estou perdendo a minha mãe, né? Estou perdendo. É para a minha salvação, é para a salvação da minha família, né? Eu estou perdendo meus bens, é para a salvação da minha família, porque eu vou ficar mais humilde, eu vou ficar mais contigo, eu vou me voltar mais para ti, o Senhor vai ser o centro da minha vida. Então, muitas das coisas que nos são tiradas é porque a gente estava valorizando demais aquelas coisas. E a gente não pode valorizar nada aqui na Terra. Tudo que nós vemos, nós não podemos valorizar. Não podemos valorizar as coisas que assim, aí tem as coisas lindas, maravilhosas, né? Mas eu falo assim, os nossos pertences não podem ter valor, né? Nossos pertences são de Deus, são para Deus, né? Tudo que nós temos, nós administramos para Deus. Então, a nossa casa nós administramos para Deus. Ela não é nossa, minha. É, o carro é meu. Aí, se você perde o carro, você cai o seu chão, você desaba. Então, por isso que Deus nos ama tanto que Ele quer que a gente não tenha nada como se fosse nosso, propriedade nossa.
Os filhos não são nossa propriedade, o esposo não é minha propriedade, nada é minha propriedade, o cãozinho, o gatinho, o cachorrinho, né? Meus animais não são minha propriedade, porque eu posso perder eles hoje, amanhã, né? Eu posso ir embora hoje ou amanhã, posso, né? E não estar mais aqui. E eu não vou levar nada, né? Em uma nota silenciosa, e isso é muito ruim, né? Quando a gente não agradece. É um grande demérito para a linhagem de Adão, que, amado e beneficiado de forma suprema pelo Deus triuno, não sabe agradecer. Não, mas se for perdoado aos analfabetos do amor, aqueles a quem o próprio amor instituiu, não podem deixar de fazê-lo. Então, nós agradecemos àquele que nos criou com amor. É Ele que nos criou. E nós devemos ser gratos por Ele nos criar, ser gratos pela nossa vida, ser gratos por eu ver, enxergar, ouvir. Se eu não ouço, eu sou grata porque não ouço. Se eu não enxergo, eu sou grata porque não enxergo. Né? Obrigado, Pai do céu, porque me fizeste assim. Quando uma criancinha comete um erro, ou um pobre ignorante comete um erro, ele tem pena, né? Deus tem pena quando tem um pobre ignorante faz as coisas erradas ou uma criancinha faz as coisas erradas, Deus tem pena. Não é assim quando um adulto já tem a sua razão, né? É uma pessoa educada, comete os mesmos erros de um ignorante. Então, nós devemos analisar todos os nossos atos. Tudo que nós vamos fazer tem que ser analisado, para a gente não cometer os mesmos erros dos ignorantes. Então, quanto mais nós estudamos, mais nós seremos cobrados. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós não somos ignorantes, né? Não somos para fazer as coisas erradas, como os ignorantes fazem as coisas erradas. Então, se eu estou tendo conhecimento, eu não posso ofender a Deus de jeito algum. Se tem outras pessoas que não conhecem a Deus, que não amam a Deus, não agradecem a Deus, então eu vou agradecer por eles, por serem ignorantes. E aí eu vou fazer essa obra de amar o meu Criador por todos aqueles que não amam e reparar as coisas erradas que eles fazem, as ofensas que eles fazem ao nosso Deus, né? Então, nós devemos sempre ensinar, educar. Se nós temos um mestre nos educando, nós também devemos educar, né? Eu te criei, ele fala assim, Jesus, eu te criei com meu amor, como um bebê cresce com leite. Seja fiel ao amor em tudo, tudo, todas as coisas. Né? Então, nós, quando éramos crianças, fomos tomando leitinho, depois nós fomos comendo uma comidinha, né, mais sólida. E aí, é assim que a gente está vivendo agora a nossa fé sobrenatural, né? Nós não estamos mais igual criança, igual ignorantes, aqueles que não têm onde ler, onde procurar as coisas para ler, né? Então, nós precisamos ter o conhecimento, buscar o conhecimento, ajudar a Jesus na missão de evangelizar. É isso que nós precisamos, ajudar a Jesus nessa missão, né? Ajudar a Jesus a carregar a sua cruz. Tome sua cruz e siga-me. Não tenha medo, não temas. Tome sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Amém.